No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre conexão, né? O porquê o narcisista gosta de intimidade. Então, nesse vídeo, né, de hoje vamos aprender, na verdade, o que o narcisista necessita tanto, na verdade, de conexão. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o tema, fiquem conosco até o final, né? Para podermos saber sobre essas conexões. Muito interessante que ser conexo é ser totalmente aberto e vulnerável, porque o verdadeiro amigo, na verdade, ele sabe das suas fraquezas, né? Mas o verdadeiro amigo não trai. Então a pessoa sempre tem a concepção de se abrir com quem acredita, com quem confia. Então, o amigo é aquele que tem todos os motivos, na verdade, de derrubar o outro, porque ele tem todo o poder na sua mão. Mas só que ele não o faz por quê? Porque ele tem deveras consideração, né, para aquela pessoa que se abriu perante ele. Então, o narcisista, ele gosta de uma pessoa que seja totalmente empática. Por quê? Porque ele gosta de alguém que precisa de ter conexão para com ele, mas ele não tem conexão para com ninguém. O interessante é que em cada relacionamento que estabelecemos com as outras pessoas, nos abrimos, nos tornamos vulneráveis. Mas a função do narcisista é fazer o quê? É pegar essas vulnerabilidades para benefício próprio, né? Então, com o tempo, essa pessoa vai se tornando adicto. O que significa adicto ou adicto? Né? Seria totalmente dependente do narcisista, porque ela se abriu para ele e ele, o que ele fez? Ele aproveitou de todas as oportunidades para abrir mais a ferida emocional dessa pessoa, e com isso ele vai criando mais vínculo dela para com ele, porque ele tem aquela conexão, né, na verdade, que não é uma conexão, é um aproveitamento de morder e assoprar, morder e assoprar. Com isso, na verdade, a pessoa vai se tornando muito mais dependente, né, do narcisista. Ou seja, tem a segunda até o tópico, né, que quando você se relaciona, o seu tempo passa a ser dessa pessoa. Interessante quando as pessoas se relacionam. Quando eu falo tempo, seria o tempo mental. Por quê? Porque quando você está totalmente apaixonado ou apaixonada, o que faz? O cérebro, né, ele começa a liberar muita dopamina, que é o hormônio, né, da motivação. Então o cérebro, ele, por exemplo, mediante as conexões neurais, né, ele produz a dopamina, a noradrenalina, né? Então com isso, na verdade, a pessoa começa sempre a pensar no outro, a desejar o outro, cria expectativa. Então a dopamina, ela é o hormônio da expectativa. Algumas pessoas o chamam, na verdade, de prazer. Você se sente estimulado ao ver o outro. Então vai criando, na verdade, essa espécie de ansiedade. Então, quando eu falo do tempo mental, o que significa? Você muitas vezes não consegue se concentrar nos seus ofícios diretamente do seu trabalho ou do seu estudo, principalmente no começo, porque ele te encanta de uma maneira tão grande, o narcisista, que você vai criando esse vínculo emocional com ele e você passa, na verdade, a pensar nele. Não que a paixão seja algo totalmente venenoso, mas é algo totalmente bom. Mas para o narcisista não, porque quanto mais você pensa nele, não significa que ele está pensando em você. A pessoa apaixonado ou apaixonada cria essa conjectura de que o seu amado está pensando, mas não. Ele cria essa conexão com você, ele faz que o seu tempo mental seja tipicamente dele, ou seja, quanto mais você cria expectativa sobre ele, mais ele vai abusando de você emocionalmente e vai postergando todas as suas promessas. Isso depois que conquista de ser uma pessoa melhor, de ser mais amável e de ser muito mais compreensivo.
O interessante também é quando você tem um relacionamento, você tem um espelhamento dela. O que significa isso? Você tem o espelhamento dela, ou seja, você olha para o seu desejo dentro dela. Então você projeta que essa pessoa, na verdade, ela cobrirá todas as suas carências emocionais. E isso acontece, tá, com todos os seres humanos. Por quê? Porque quando você namora e quando você se relaciona na maioria das vezes com o sentimento que você tem daquela pessoa, não por aquela pessoa. Por quê? Porque quanto mais se essa pessoa te frustra, esse espelho vai sendo quebrado, ou esse véu vai sendo desbotado, tá? Então você sempre tem, na verdade, um espelhamento de si nela. O sentimento que você tem dela é bom, então você fala que ela é boa, sabe? Assim, o prazer que você tem é o prazer que você se experiencia quando vê aquela pessoa. E você terceiriza, na verdade, projeta que aquela pessoa, na verdade, está te dando felicidade, alegria ou prazer. Mas isso tudo é uma espécie de projeção. E o narcisista projeta naquela pessoa também da mesma maneira. Mas só que o narcisista projeta como se a outra fosse acabar com o seu vazio existencial, com a sua tristeza, sabe? Com esse poço sem fim de satisfação. Porque ele sempre procura alguém que possa cumprir as suas necessidades afetivas. E quando essa pessoa não cumpre essa necessidade afetiva para o narcisista, ele pega, o que ele faz? Ele culpa essa pessoa. Ou seja, a sua insatisfação, na verdade, não é aquela pessoa com que ele se relaciona, mas ele terceiriza, na verdade, fazendo com que a pessoa se entregue muito mais a ele, e ele nunca corresponderá, na verdade, à altura. Porque o narcisista, na verdade, não ama ninguém, não se relaciona com ninguém. Ele apenas quer que as outras pessoas cumpram o seu vazio. Então, na maioria das vezes, a pessoa, quando se relaciona com o narcisista, ela tem uma espécie de quê? De solidão, né? Ela vive no processo de solidão ao lado do seu companheiro. Interessante que, por exemplo, também dentro desse aspecto, é a interação com o tempo que você diminui para consigo mesmo. Por quê? Porque você não pensa mais nos seus desejos e nas suas prioridades. Você pensa constantemente em agradá-lo. Mas na verdade é normal uma pessoa pensar em agradar. Mas, por exemplo, quando você já está nesse caso totalmente pensando nele 24 horas, isso mostra de uma maneira que você já está totalmente dependente dele, né? Ou de você que está nos escutando. Isso significa que o narcisista já te fisgou, né? Então, por exemplo, ele conquista, ele galanteia, sabe? É carinhoso, é verdadeiro, entre aspas, até a conquistar. Quando ele te conquista, ele vê que já te fisgou. E o que ele faz? Ele começa a mostrar a sua afeição, na verdade, de uma maneira meia indireta, né? Em primeiros passos é indireta, depois ele vai tirando, na verdade, a sua verdadeira máscara, né? Então, com isso, a pessoa já não tem mais como se desvincular do narcisista, tá? Interessante que, por exemplo, que para o narcisista você nunca será boa ou bom o suficiente, tá? Então, o narcisista, ele não gosta da relação, se relacionar com outra pessoa, pois isto o torna vulnerável. Então, o narcisista, ele tem essa pseudo, na verdade, projeção de que todo mundo conspira contra ele. Então, ele, ao invés dos outros tirarem proveito dele, ele tira proveito das outras pessoas. Mas ele vai tirar das pessoas que realmente gostam dele. Mas só que a sua concepção do mundo é tão distorcida que ele acredita que todo mundo quer derrubar. Então, por isso que ele derruba todo mundo. Então, ele não tem essa necessidade de vincular. Por quê? Porque ele percebe, até mesmo de uma maneira inconsciente, das pessoas que ele mais amava quando ele era criança, ou seja, pai ou seja, mãe, na verdade o frustrou, o traiu e o abandonou. Então, o narcisista, ele sempre sente essa sensação de solidão,
mas a solidão que ele cria vai ser sempre postergada como se fosse a culpa do seu companheiro e da sua companheira. E quando o seu companheiro e sua companheira, na verdade, vamos dizer assim, quando o narcisista termina, na verdade ele não termina, ele dá um tempo para poder procurar em outras pessoas, a pessoa vai se sentir totalmente culpada. Então, quando ela se torna dependente, ela acredita que ela está sozinha, que ele não a ama por culpa dela. Então, viver com um narcisista é sempre ter essa sensação de culpa. Então, a solidão ao lado de um narcisista foi o tema de hoje, porque é uma coisa que acontece muito, né? Hoje em dia as pessoas se relacionam com algumas pessoas que no começo fazem tudo para agradar, depois de um tempo, na verdade, em vez do relacionamento, vamos dizer assim, amadurecer, não, na maioria das vezes ela esfria. Não significa que toda pessoa que galanteia com o tempo perde o romance, a paixão, significa que ela é narcisista, mas o narcisista ele sempre vive num jogo de controle, do qual que ele sempre vai fazer, né? Você que nos está assistindo ficar totalmente dependente dele. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê o joinha. Eu vejo muita gente que assiste os nossos vídeos, mas eu não sei se as mesmas estão sendo notificadas ou não, né? Porque o canal conta com 1170 inscritos, 1180 mais ou menos, e eu vejo que tem pessoas que assistem o vídeo e não clicam, mas se vocês clicando, né, nos vídeos, você estará nos ajudando, na verdade, mostrando que esse canal também tem uma certa relevância, tá? E que também ele pode chegar para as outras pessoas, tá? E eu espero, como sempre, ter ajudado a todos, e até o próximo vídeo.